Processo de aprendizado do desenho envolve alguns desafios e muitos desses desafios, eles vão passar pelo medo e pela ansiedade. E o que vem depois é como se fosse ramificações do medo ou da ansiedade, né? Você se sente ou a gente se sente inseguro. E quantas vezes lá no início eu me senti inseguro? Me senti inseguro até para voltar a desenhar. Pelos anos que eu havia ficado sem desenhar, que eu tinha parado, eu tentava voltar. Assunto que eu já falei sobre isso em um outro vídeo. E o medo, a insegurança me fazia não retornar. Ou quando eu tentava voltar, eu não conseguia persistir, porque eu ficava inseguro, ficava com medo, e vinha uma outra série de sentimentos, mas eles vão convergir nesses dois pontos. E em um desses momentos, já depois eu já havia voltado a desenhar, eu já estava começando a dar aula de desenho e ouvindo muitos alunos. Ao longo desse tempo foram centenas de alunos, né? Mas sempre quando eu os ouvia constantemente, havia um padrão no processo de desenvolvimento, o desenho, né? Ou no desenvolvimento do processo de desenho, melhor, né? No desenvolvimento do processo de desenho. Porque desenhar é algo curioso. Eu não vejo isso acontecer tanto, não estou dizendo que não acontece, provavelmente acontece, e arrisco dizer que com a mesma frequência. Mas no meu tempo em que, os meus anos em que eu estudei música, eu não passei por isso e eu não ouvi isso de outras pessoas que estavam nesse processo de aprender música, instrumento, teoria musical, mas provavelmente pode ser que aconteça. Eu acho que não vai diferenciar tanto do processo de desenho, justamente porque a arte e o desenho, a música e o desenho, acabei me antecipando aqui na minha linha de raciocínio, né? A música e o desenho são arte, são expressões artísticas. E elas envolvem muito do nosso sentimento, ah, da, da nossa alma. Então, eu acho que por conta disso, eu acredito que por conta disso é comum passar por essas inseguranças. Algo que eu não vejo acontecer tanto em outros tipos de processo de aprendizado que não envolva arte em outra área. Eu acredito que no desenho, na arte como um todo, isso é mais comum. E enquanto ouvia esses alunos, eu lembrei de Alice no País das Maravilhas, um livro que eu gosto bastante, inclusive também por conta das ilustrações. Alice estava ali vivendo a vida dela ordinária, pensando em fazer uma guirlanda de margaridas, quando de repente vê um coelho passar, um coelho branco, e o texto diz que ela, naquele momento, ela nem se espanta tanto, a não ser quando ela percebe
que era um coelho de colete e tira um relógio do bolso e ai, 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 estou atrasado. E aí ele segue em direção ao caminho dele. E aí a gente vai ver que a Alice, ela decide seguir o coelho branco. E lembrando dessa cena, enquanto eu ouvia ali os alunos relatarem ali as dificuldades deles, e a minha própria, porque fiz toda essa conexão, né? Então, ouvindo eles falarem, eu fui lembrando das fases, né, dos momentos em que eu passei por isso. E aí foi onde que por um bom tempo, orientando os alunos, eu passei a usar essa expressão, não siga o coelho branco. E se você não me conhece, você está vendo esse vídeo, né? Esse primeiro vídeo está sendo esse o seu primeiro vídeo. Eu me chamo Douglas Melo, sou professor de desenho, ilustrador, e aqui no canal nesses vídeos gravados, eu trato especificamente a respeito da mentalidade no processo de desenho. Faço lives toda quinta-feira, a partir das 19h30, e ali desenho ao vivo. E aqui nesses vídeos gravados, o foco é trabalhar com a mentalidade do, do indivíduo, né? Por quê? Um ponto, um ponto muito interessante nisso tudo é que a maior dificuldade da pessoa em aprender a desenhar não está relacionado diretamente ao aspecto técnico do processo. Então, a dificuldade não está em si no estudo de perspectiva. Existe aquela dificuldade padrão de é uma informação nova e o nosso cérebro está processando aquela informação, mas ela é uma dificuldade comum. À medida que a gente vai praticando, repetindo, sabendo o porquê daquilo, naturalmente desenvolve, evolui. Mas um dos principais sabotadores do desenvolvimento do processo de desenho está na mente, está naquilo que a gente pensa a respeito do processo de desenho, formado por aquilo que a gente ouve, ou esse é um ponto interessante, porque eu acredito que a partir daquilo que a gente ouve é o que vai formando o nosso pensamento. Mas não é necessariamente uma regra, apesar de ser quase uma regra, às vezes é a nossa própria mente mesmo, que a gente diante ali daquela circunstância que parece difícil e a nossa mente começa a se sabotar. E é isso que eu chamo de coelho branco. E é por isso que eu cheguei a essa conclusão na época e usei bastante esse exemplo com os alunos, porque eu me deparava muito com os picos de ansiedade que eles tinham, de insegurança, medo, qualquer outro sentimento negativo que tirava eles ali do processo de aprendizado, roubava eles do que estava ali diante deles. E, inclusive, tem um provérbio que fala sobre isso, né? Que diz o seguinte: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E quantas vezes a gente se perde quando a gente está ali desenhando com o papel na mão, o que está diante da gente é o papel. E quantas vezes os nossos pensamentos nos roubam do que está diante da gente, que é o papel, que é aquilo que a gente quer desenhar, aquilo que a gente quer fazer. E esses pensamentos negativos, eles vão começar a nos tirar dali.
quando a gente começa a desenhar, às vezes a gente nem chegou a fazer a primeira linha, ou começou a primeira linha e começa a ver aquele pensamento, né, que é como se fosse coelho branco passando, falando que está atrasado, né? Você está ali, ele passa e você é tirado dali e o seu foco vai para outro lugar, né? Você está ali desenhando, a gente está desenhando e de repente, isso daqui não é para mim, né? O engraçado é que os pensamentos, um padrão que eu identifiquei uma vez, mas uma vez não é necessariamente uma regra, mas esses pensamentos parecem vir como que de uma terceira pessoa, né? A gente geralmente ouve, não, isso aqui não é para você, né? Às vezes acontece, e acontece, né, do pensamento vir, não, isso aqui não é para mim. Não, mas parece que é como se fosse uma terceira pessoa falando, alguém falando na sua mente, não, isso aqui não é para você. Ah, não, você não tem o dom. Ah, esse desenho vai ficar muito ruim. E o interessante é que o melhor caminho para saber se vai ficar bom ou não é seguindo até o fim. É focar no que está diante de você, né? E seguir em frente. Então, o melhor caminho para saber se vai dar certo ou não é o fazer. Mas aí envolve algo que eu já falei em outro vídeo, que é a questão do processo. Nós temos essa tendência de querer evitar o processo. Às vezes a gente já quer aquele resultado rápido, a gente já quer a coisa na hora. E aí acaba ficando com aquela sensação de tempo perdido, de chegar lá na frente e não ter dado certo e aquele tempo que eu dediquei aqui não serviu. Mas tem uma questão aí, porque é o seguinte: mesmo que o seu desenho, mesmo que o meu desenho não funcione, não tenha dado certo, não ficou bom, não é tempo perdido. Porque aquele processo, aquele desenho, que mesmo que não tenha dado certo, ele serve de aprendizado, a gente evolui com ele, a gente aprende com ele. Inclusive, a gente aprende muito mais com o desenho que deu errado do que com o desenho que deu certo. O desenho que deu certo, ele só atesta que você aprendeu, que você sabe, o seu processo está consciente. E aquele desenho que tem algum problema, digamos assim, que eu errei ali na proporção do braço, ele vai te ensinar muito mais. Então, é interessante e importante a gente se permitir seguir em frente, a gente se permitir ser exposto a esse processo de desenho, a se permitir errar, porque a gente vai aprender muito mais nesse processo, não vai ser tempo perdido. E um dos pontos da ansiedade, costumam dizer que ansiedade é excesso de futuro, né? E no desenho, e isso faz bastante sentido quando a gente olha para um desenho que a gente mal começou e a gente já afirma que ali esse desenho não vai dar certo, mas não tem como saber, ele não foi feito. É o coelho branco que passa e quer roubar de você do que está diante de você. Tá ali desenhando ou começou a desenhar. E o interessante é que esse pensamento, ele sempre antecipa o negativo. Dificilmente a gente começa a desenhar, fica assim, nossa, esse desenho vai ficar muito bom. Geralmente é o contrário. Essa antecipação, essa ansiedade que surge e que vai gerar uma insegurança, que vai gerar um medo, sempre vai querer antecipar um cenário onde tudo deu errado. E o engraçado é que aqui eu estou trazendo isso para o contexto do desenho, mas isso acontece praticamente em tudo na nossa vida, né? A ansiedade, a insegurança, isso vai fazer sentido em qualquer aspecto da nossa vida, né? Mas aqui no desenho, um ponto
o resultado, o resultado disso, ele é muito nocivo, porque o que que vai acontecer? Ou eu vou começar a procrastinar, e isso dá assunto para um outro vídeo falar especificamente sobre procrastinação. E o outro ponto é a insegurança, ela vai me travar, a ansiedade, ela vai me travar e vai fazer com que eu não desenvolva. Eu vou deixar o desenho, ou eu posso deixar por um dia, por 2 dias, ou eu posso simplesmente parar de desenhar. Porque eu fico tão inseguro com o processo que eu quero evitá-lo. Então eu vou transformar isso em zona de conforto. Diferente da Alice que seguiu o coelho e descobriu o País das Maravilhas, nesse contexto o cenário ele é o oposto. Seguir esse coelho branco não vai fazer com que a gente descubra o País das Maravilhas. Vai fazer com que a gente pare de desenhar, vai fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. E geralmente, eu não sei dizer se de forma unânime, ousaria dizer, mas todos que querem desenhar, eles vão em direção ao processo de aprendizado de desenho, motivados, movidos por um sonho. Então, o coelho branco ele vai roubar muito mais do que o papel, o desenho que eu quero fazer. Ele vai começar a roubar o seu sonho. Ele vai começar a roubar o meu sonho, o nosso sonho. Entende? Então, como que a gente lida com isso? O melhor caminho é reconhecer, e isso é interessante porque o processo de desenho envolve a gente aprender a ouvir, a prestar atenção aos nossos pensamentos. Não necessariamente ao ouvir, sim ouvir, dependendo da circunstância, mas primeiro a prestar atenção em nossos pensamentos. Isso vai fazer com que a gente ouça qual é o tipo de pensamento que acontece na nossa mente, e dependendo do pensamento, a gente abaixa esse volume. E como que eu abaixo esse volume? Porque esses pensamentos, eles nunca vão deixar de acontecer. Ainda hoje, quando eu vou desenhar, esses pensamentos ocorrem. Porque não tem como. É a nossa mente. A questão é como a gente lida com eles. Então, como a gente lida envolve muito, principalmente, o foco, né? Olhar para o que está diante de mim, focar nele, seguir em frente, e o seguir em frente é a expressão chave, porque mesmo diante da circunstância em que esses pensamentos estão tentando nos roubar daquilo que a gente se dispôs a fazer, né? A gente saber que o melhor caminho para saber se aquele desenho vai dar certo ou não é fazer até o fim e estar consciente de que é o melhor meio possível de seguir em frente, né? E saber que mesmo que o desenho não dê certo aparentemente, no final ele também dá certo, pois é como o que eu falei agorinha. A gente aprende com ele, a gente aprende mais com o desenho em que a gente fez e não deu certo do que com o que deu certo. Isso não quer dizer que a gente erre propositalmente. A nossa intenção é necessário para tudo que a gente vai fazer, e no desenho não é diferente, nem um pouco diferente.
é preciso intencionalidade. A gente precisa ter intenção em tudo que a gente vai fazer. Então, a nossa intenção não é o errar de propósito, é o acertar. A gente senta, pega o desenho, a gente quer que esse desenho dê certo. E o meio é ter os recursos necessários para tornar isso possível, que é o que a gente chama de processo consciente. É entender os porquês durante o processo. Às vezes a gente se apega ao como, né? A gente quer o como primeiro e é um dos meios pelo qual a gente tende a se sabotar. É quando a gente quer primeiro o como. Se eu não entendo o porquê, o como não vai fazer sentido. Então, quantas vezes a gente procura como desenhar tal coisa, mas se a gente não entender o porquê daquilo e desenvolver e entender a intencionalidade daquilo, o como ele se perde. A gente vai para o como e de repente as coisas começam a não se encaixar e aí o coelho branco aparece. Você está ali olhando para o papel e de repente você vê um vulto passando assim, você olha para ver o que que é e é o coelho branco passando e falando que está atrasado e você presta atenção nele. E o que está aqui se perde porque sua mente vai embora. Então, preste atenção aos pensamentos. Entenda o que está acontecendo na sua mente. A minha experiência com isso, inclusive, eu acho que eu já falei sobre isso aqui antes, foi quando eu estava fazendo exercícios de coordenação motora, desenvolvendo a minha confiança no traço, com o traço, né? E foi onde eu cheguei àquela frase que eu carrego ela até hoje, né? Quando fazendo aqueles exercícios, eu fiquei, poxa, quantos pensamentos cabem no caminho de uma linha? Porque era um exercício de linha. E eu passei a prestar atenção no meu pensamento e o tanto de coisa que acontecia enquanto eu fazia uma linha, o caminho de uma linha. E aí, identificando esses pensamentos, eu fui começando a filtrar. Então, quando aquele pensamento quer me tirar do que eu estou fazendo, eu sei que o melhor caminho é continuar. Então, quando eu sei que o melhor caminho é continuar, eu vou conseguir abaixar o volume daquele pensamento que quer falar para mim que eu não vou dar conta, que não é para mim. E aí começa a vir um monte de pensamento sabotador, até aquilo que a gente já nem acredita mais, que a gente já entendeu, né? A gente já sabe que não existe dom do desenho, mas esse pensamento, ele é tão problemático que ele vai resgatar, que ele vai fazer a gente se questionar se de fato não é uma questão de dom. Ah, será que não é dom mesmo? Será que é uma questão? Será que é dom e eu não tenho? Então, não deixe o coelho branco roubar o seu sonho. Eu poderia falar, não deixe o coelho branco roubar de você o que está aqui diante de você, que é o papel, no desenho. Não, é muito mais profundo. Porque estar com uma prancheta, um papel e um lápis já é a expressão, já é a realização do seu sonho. Você já está com ele ali diante de você. Então, mais do que o papel diante de você, é o seu sonho. Não deixe o coelho branco roubar o seu sonho. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa um like, compartilhe o vídeo com quem está passando por uma situação semelhante, compartilhou essa experiência com você. Deixa aqui nos comentários, compartilhe a sua experiência, já passou por isso, já teve a sua atenção roubada ou o seu sonho roubado pelo coelho branco, esse coelho não vai te levar para o país das maravilhas. Deixa ele embora. Quem está atrasado é ele, não é você. Então, comenta aqui embaixo, compartilha a sua experiência, enfim, o que você achou
do que a gente conversou aqui. E lembrando que toda quinta-feira tem live desenhando ao vivo a partir das 19h30. Nesta semana, na quinta-feira, a live é. Eu falo que é a última live? É a última do evento O Grande Despertar. É uma série de aulas que eu tenho feito nessas semanas agora, te ensinando a desenhar. Assistindo essas lives, você vai aprender a desenhar. É a janela de oportunidade que você buscava. Ali eu ensino tudo o que você precisa para dar os primeiros passos e, inclusive, já começar a correr, né? Você vai aprender a andar, né? É como o desenvolvimento de uma criança, né? A primeira aula ali você está aprendendo a engatinhar, a segunda aula sua coluna e o seu joelho começa a ficar mais firme, você vai começar a levantar, a andar, e se você seguir desenvolver um ritmo e uma rotina com tudo que eu coloquei nessas aulas e vou fechar agora na quinta-feira, você consegue aprender a desenhar através do processo de cópia. Depois eu vou até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Em algum momento eu vou falar sobre bagagem visual. E então você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, né? Através dessas aulas que eu gravei e vou fechar agora na quinta-feira. Vou até conferir a data, que eu já esqueci. Quinta-feira, 23 de outubro, é a última aula. Então, todo esse conteúdo vai permitir com que você dê esses primeiros passos e consiga desenhar e se desenvolver um ritmo, se começar a desenvolver disciplina. Disciplina, rotina, são assuntos para um outro vídeo e esse vídeo eu estou na expectativa por ele. Em algum momento ele sai. Eu vou gravar sobre isso, falando sobre essa questão de desenvolver rotina, enfim, enfim, é assunto para outro vídeo, senão eu vou começar a me antecipar. Então, você pode aprender a desenhar e fique atento. Aliás, para todos vocês, fiquem atentos. Logo, logo, eu vou abrir vagas para o meu curso Despertar Artístico e as vagas são limitadas. Na quinta-feira eu vou falar sobre ele. Então, é isso. Até a próxima e muitos bons desenhos.